Nós temos o privilégio de estar recepcionando aqui nos estúdios o vereador eleito Benedito Roberto Meira, coronel aposentado e ex-comandante da Polícia Militar do Estado de São Paulo. Meira, que passou por várias patentes aqui em Bauru, até assumir a polícia em São Paulo como comandante-geral. Meira, muito obrigado pela sua presença. Obrigado. Seja bem-vindo uma vez mais. Será que eu vou me acostumar a chamá-lo de vereador Meira? O Meira foi quem mais eu tive a oportunidade de entrevistar como militar aqui desde o início da TV Prevê. Logo depois que ele deixou de ser tenente, capitão, major, coronel, passou pela polícia. Ele ficou meio arredio ao tempo de polícia rodoviária. Mas depois, aí voltou a dar as entrevistas para a TV Prevê. Esteve lá como secretário de Estado no governo, na Casa Militar, na chefia da Casa Militar, e acabou depois sendo conduzido para o comando da Polícia Militar. Esse é o currículo do vereador Meira, um currículo invejável, que certamente vai trazer muita contribuição para a Câmara de Vereadores de Bauru. Meira, já se refez do desgaste natural da campanha. Muito obrigado pela presença. Seja mais uma vez bem-vindo aos estúdios da TV Prevê. Obrigado, Samuel. Obrigado mais uma vez pelo convite, mais uma vez sentando aqui na bancada da TV Prevê, agora na condição aqui de vereador eleito, né? Mas é lógico que eu não posso deixar as minhas características e tudo, né, de militar, minha condição de militar, porque eu sempre serei, sempre vou ser um militar. Se eu conseguir uma eleição até relativamente expressiva com a votação que eu recebi, eu tenho certeza que isso é fruto do exercício da minha profissão, das pessoas reconhecerem na minha pessoa, né, uma possibilidade de mudança, mas em razão da minha seriedade, do meu trabalho, que eu, ao longo da minha carreira, eu procurei demonstrar. Eu sempre fiz tudo que dentro da Polícia Militar com amor, com carinho e com muita dedicação. Eu preteria minha família de muitos momentos de alegria, de prazer, em detrimento do trabalho da Polícia Militar, em benefício da Polícia Militar. Então, eu acho que houve uma recompensa agora, um reconhecimento das pessoas em votarem na pessoa do Coronel Meira, né, para que eu possa... Qual a sua idade, Meira? A minha idade é 54 anos. Então tem muita lenha para queimar. Eu aposentei com 52 anos de idade, né? Teve algumas pessoas às vezes falam, mas você aposentou cedo. Falei, olha, a aposentadoria na Polícia Militar, ela é compulsória. Ou seja, chegou o momento em que você completou o seu tempo de serviço, aí já tem o tempo de contribuição, você tem que aposentar. Eu não tenho a lei que impõe isso, não é a vontade do Meira, né, a vontade do policial militar. E mesmo porque hoje nós temos uma garantia constitucional, que é a garantia da paridade, né, ou seja, aquilo que você encerra a sua carreira, você continua ganhando na inatividade. Essa é a garantia do militar, que por outro lado nós não temos fundo de garantia, não temos outros benefícios que outras categorias têm. Então a nossa garantia é a paridade dos vencimentos. É por isso que quando nós aposentamos, nós saímos de uma certa forma relativamente tranquilos, ganhando mesmo aquilo que a gente ganhava na ativa. Uhum. Bom, esse assunto é importante que o Meira está dizendo, mas no meu entendimento e de muita gente deveria ser também na vida privada. Cargos públicos, nós tivemos algumas modificações, principalmente no judiciário, e na vida profana, o salário, ficar lá embaixo. E aí reclamam que o povo paga o pato do que aconteceu na roubalheira dos governos em detrimento dos benefícios de uma população que trabalhou, que contribuiu e que merecia ser mais respeitada e não o é. Meu ponto de vista. Não, está certo. Tá? O que nós temos que procurar assegurar para nós, na condição de militares, em razão de várias restrições de direitos que nós temos, inclusive direitos políticos, né? Hoje um militar, quando ele se concorre a um cargo eletivo, se ele estiver na ativa, ele aposenta proporcional. Então, né, em outras categorias. Então, nós temos uma série de restrições ao longo da nossa vida. Existe um estudo científico em que 30 anos de serviço do serviço militar, né, seja os militares das Forças Armadas, seja os militares das polícias militares, corresponde a 44 anos do serviço ativo comum.
Ou seja, em razão da peculiaridade e das especificidades... E da periculosidade da nossa profissão. É verdade. Nós temos uma profissão que é a única que sai para trabalhar e não tem a certeza de voltar. É né? verdade. Exatamente em razão da peculiaridade do nosso trabalho. Ô, Meira, agora vindo para o seu caso agora como vereador e prestes a assumir o seu mandato no dia 1º de janeiro. Você que foi candidato aí de um partido ligado ao governo que vai assumir, tem participado de alguma forma dessas reuniões de transição ou está acompanhando à distância? Não, tenho acompanhado sim. O prefeito Gazeta, o prefeito eleito Gazeta, ele fez uma convocação com os 13 vereadores que em tese participam da base, né, do governo dele, que são os vereadores dos partidos, ligados aos partidos políticos primeiro, os 10 primeiros partidos que o apoiaram no primeiro turno e os outros partidos que vieram, né, apoiá-lo no segundo turno. Então, somando isso, nós temos 13 vereadores. Ele fez uma reunião com nós 13, com esses 13 vereadores, colocou qual vai ser a rotina e a sistemática daqui para frente, anunciou para nós a equipe de transição, comunicou aos vereadores o nome dessa equipe de transição. Nós tivemos a oportunidade de manifestar a respeito de alguns dos integrantes da comissão, né? Ele perguntou se havia alguma objeção por parte dos vereadores ali presentes em relação ao nome da equipe de transição apresentada por ele. Não houve qualquer restrição de nenhum dos vereadores, portanto, ele, de uma forma participativa, ele já questionou a nós e perguntando se havia algum empecilho. Não. Então, o primeiro passo foi dado. O segundo passo agora vai ser o anúncio dos secretários, né, das pessoas que vão compor o governo. É uma decisão de quem? Dele, lógico. E ele pretende, antes de fazer o anúncio público ou por meio de entrevista coletiva, de uma coletiva com a imprensa, ele vai levar o conhecimento dos vereadores da base para submeter o nome aos vereadores para saber se há alguma objeção em relação àquele nome apontado. Então, pelo menos até então, é interessante a forma como o novo prefeito vem... Está interagindo com a bancada eleita. É lógico, ele quer um respeito mútuo entre os vereadores, que ele sabe que é necessário uma boa base para dar sustentação ao seu governo, nos projetos que, porventura, ele vem apresentar. E para nós também é interessante em razão da satisfação e do compromisso que ele... Por outro lado, Meira, já começam-se a especular nomes em torno da nova mesa, da presidência da Câmara, e não sei se alguém já está se lançando ou se está fazendo trabalhos de bastidores para tentar levar o seu nome. Houve já alguma reunião, algumas conversas com os vereadores sobre esta possibilidade? Bom, eu particularmente não procurei ninguém a respeito disso, e nem fui procurado. Essa que é a grande verdade. Agora é especulação. É especulação, tudo que tem é especulação. Né? Lança o candidato, queima o candidato. Isso para mim tudo é novidade, porque eu estou entrando pela primeira vez numa Câmara, talvez isso os vereadores que já ocuparam o cargo eletivo, né, e que foram reeleitos, eles têm muito mais afinidade com esse tipo de negociação. Meira, eu não vou perguntar se você tem... Uma coisa é certa, eu não vou fazer acordo, entendeu? E não me submeto a nenhum tipo de imposição. Ponto, eu vou votar... Mas e se o seu nome for escolhido consenso pela maioria? Você toparia? Você aceitaria a indicação para integrar a mesa ou até mesmo a presidência da casa? Hoje, diante do cenário que está, não. Eu entendo que ainda eu tenho que ter maturidade para assumir a presidência da Câmara, né? Eu preciso exercer o cargo de vereador para depois eu ter maturidade para assumir a presidência da Câmara. Então, nesse primeiro momento, eu não me vejo apto a exercer essa função. Porém, dependendo do cenário que se formar, se houver uma escolha em consenso no meu nome, e se isso for o melhor para aquele momento da Câmara Municipal, não tenha dúvida que eu coloco meu nome. Até porque não seria nenhuma novidade. Não. Vereador em início de mandato ou de participação parlamentar assumir aí o cargo de presidência. Não existe nenhum impedimento. Nós tivemos aí o pastor Luiz, tivemos o
o Sandro Bussola, no seu Exatamente. primeiro mandato, assumindo aí Sim. a presidência e, por sinal, com bons trabalhos Sim. que ambos realizaram. E, eventualmente, outros casos mais lá atrás que eu não me lembro. Sim. Ah. Eu não vejo nenhum empecilho, Não. nenhum problema. Legalmente e na prática também não tem nenhum tipo de problema. Mira, como é que você acha que deva ser, embora você seja da base, o relacionamento institucional entre prefeito e Câmara, que normalmente são harmônicos e se entrelaçam entre si? Como é que você acha que deva ser este tipo de agrupamento para o benefício do município? Olha, vai chegar um determinado momento que esses 13 vereadores que hoje compõem a base vão entrar em divergência em algumas coisas com o... É próprio do ser humano, né? É próprio do ser humano, não tem dúvida. Né? Não pensa que vai ser unanimidade sempre, daqui para frente. Não é isso, entendeu? Primeiro porque o prefeito Gazeta, ele não ofereceu nada para nenhum dos 13. Eu quero o seu apoio, eu vou te disponibilizar isso ou aquilo. Primeiro, volto a falar, eu não aceito esse tipo de imposição. Não quero fazer troca alguma. Perguntam para mim, me questionam se eu vou assumir alguma pasta ou secretaria. Eu não quero e não vou. Eu fui eleito para ser vereador e não para assumir pasta de secretaria essa ou aquela. Quero. Se as pessoas votaram, eu coloquei meu nome, submeti meu nome a uma apreciação popular e fui eleito, fui escolhido, eu tenho que exercer meu cargo de vereador. Agora, eu penso o seguinte, né, que se o Gazeta ele continuar a manter essa mesma postura inicial que ele fez com a reunião dos 13 vereadores e buscando uma participação nas decisões, né? Ou seja, uma gestão participativa e não centralizadora, como a gente está habituado a ver em muitos lugares, em que o prefeito ele decide, depois ele deixa o seu líder lá tentar resolver os problemas com a Câmara, aí é difícil de governar. Mas da forma como ele está se pautando e atuando, eu vejo que ele vai ter sucesso na sua administração, né, se ele continuar permitindo que os vereadores participem das decisões mais importantes e cruciais do município. Uma curiosidade. Você foi secretário da Casa Militar, ou chefe da Casa Militar, que é um cargo que tem o nível de secretário de Estado. E esteve intimamente, até porque é o chefe da Casa Militar quem organiza parte da agenda das viagens do governador. E você esteve lá pertinho do Alckmin. Você teve alguma manifestação do governador acerca da sua eleição? Recebeu um telefonema dele, um comunicado dele, um e-mail dele, alguma coisa nesse sentido? Até porque você foi do staff pessoal do governador. Não, particularmente do governador Alckmin, não. Recebi do Dr. Márcio França, que é o vice-governador, que é o virtual candidato ao governo do Estado em 2018, né, que tudo indica que vai assumir o governo do Estado por 9 meses, em 2018, em razão do afastamento do Alckmin, caso ele pretenda ser o candidato a presidente. Recebi do deputado Caio França, que é do nosso partido, que é o filho do Márcio França, e eu recebi muitas parabenizações por parte dos integrantes da Polícia Militar, né, dos nossos deputados eleitos, do Major Olímpio, do Capitão Augusto, que são deputados federais, do Capitão Telhada, do Coronel Telhada e do Coronel Camilo. E que inclusive fizeram uma reunião com todos os candidatos eleitos da Polícia Militar esse ano. Nós fizemos 105 militares foram eleitos no estado de São Paulo, são 90 vereadores e o restante dividido entre prefeitos e vice-prefeitos. Então nós temos uma representatividade interessante hoje no cenário político municipal, que é uma forma de você demonstrar que a Polícia Militar se faz presente no cenário político, né, em vários municípios do estado. Nós tínhamos até então 45 militares eleitos como vereadores, vice-prefeito e prefeito. Hoje nós passamos para 105, né, o que nos leva a concluir que nas eleições de 2018, tanto para deputado estadual quanto para deputado federal, nós vamos ter uma boa base para fortalecer e, obviamente, eleger alguns candidatos ligados e integrantes da nossa instituição. Isso é importante? É importante. Vou falar por quê. Verdade. Porque hoje, por mais que a Polícia Militar, nós estamos presentes em todas as esferas do governo. Nós somos lá, nós fazemos a escolta do governador, da família do governador, dirigimos o carro do governador, pilotamos o avião do governador,
nós atendemos o telefone do governador, nós fazemos a segurança da casa do governador, fazemos a segurança dos familiares do governador, fazemos a segurança do presidente do Tribunal de Justiça, do Procurador-Geral de Justiça, do presidente da Assembleia Legislativa. Enfim, a Polícia Militar se faz presente praticamente em todas as esferas do governo. E mesmo assim, quando você precisa de um reconhecimento por parte do governo, você não tem. Quando você necessita de um reconhecimento. E aí, o que acontece? Onde que nós percebemos? Nós percebemos que nós precisamos de representação política para poder... Ficou algum desgaste entre você e o governador? Não, não tem desgaste entre eu e o governador. Pelo contrário, eu defendo o governador. Pela proximidade que você tem. Não, eu defendo o governador. Eu sei que você defende. Eu defendo o governador em razão da sua honestidade, da simplicidade que ele é. Mas tem algumas posturas dele como governador do Estado em relação à minha instituição que eu não concordo. Mas e pessoalmente? Não ficou um não tem, pelo contrário. Eu já encontrei com ele outras vezes, junto com a minha esposa, e eu não tive nenhum problema de relacionamento com o governador. Não tenho. Entendeu? Relacionamento pessoal com o governador, não tenho. Eu tenho divergência política do que o partido dele às vezes pensa, do que ele pensa como governador. Como homem público. E eu como instituição, representando a minha instituição. Isso nós divergimos em alguns pontos. Mas isso foi manifestado na época? Já manifestei isso várias vezes. Várias oportunidades que eu tive com o governador, eu falava isso. E algumas conquistas que nós conseguimos aí em benefício da Polícia Militar, foi demonstrando para o governador a liberdade que eu tinha para conversar com o governador e mostrando para ele da necessidade de se valorizar a função policial militar. Entendeu? Então, hoje, se nós temos algumas divergências, são divergências na esfera, em questões partidárias e em relação à minha instituição a qual eu pertenço, que eu vou defender sempre. Mas pessoal não ficou... Não, pessoal nenhuma, pelo contrário. Nenhuma animosidade. Nenhuma. Se não foi próximo, também não foi Não tenho, pelo contrário. E com o deputado Pedro Tobias, como é que é o Pedro Tobias continua meu amigo e vai ser sempre meu amigo e eu vou sempre respeitá-lo. Porque ele é uma pessoa que eu sempre tive um bom relacionamento, desde a época que ele foi eleito vereador pela primeira vez. Eu era tenente, eu era capitão da PM. Então, isso não vai mudar, esse relacionamento. Eu lembro da primeira grande concentração que nós fizemos para apoiar o então vereador Pedro Tobias na sua primeira eleição a deputado, que ele foi pelo PDT. Né? Exatamente. E esse local onde houve essa reunião de apoio ao então candidato Pedro Tobias foi ali na Cervejaria dos Monges, ele sabe disso. Então, desde aquela época ali, o nosso grau de relacionamento sempre foi bastante estreito. Ele pode ter lá seus defeitos, como eu também tenho os meus, mas eu tenho que reconhecê-lo como uma pessoa que sempre procurou trazer o melhor para Bauru e continua fazendo isso. O que a gente precisa, que a política está crescendo e tudo, nós precisamos de mais representantes. E eu falo isso com bastante propriedade, porque se você analisar o estado de São Paulo, vou até mudar um pouco de assunto, se você pegar o estado de São Paulo e pegar como referência o Rio Tietê, você pode perceber que abaixo do Rio Tietê e acima do Rio Tietê são representações políticas distintas. Abaixo do Rio Tietê você tem uma grande concentração de presídios. E acima do Rio Tietê você tem poucas presídios instalados. Por quê? Porque acima do Rio Tietê você tem uma representação política muito forte. Você vai em Rio Preto, você tem deputado estadual, você tem deputado federal. Você vai em Ribeirão Preto, você tem deputado estadual, você tem deputado federal. Você vai em Araraquara, você tem isso, tem aquilo. Então você tem até senador nessas outras cidades. E o nosso aqui, nós ficamos o quê? Nós estamos há quanto tempo com um único representante, que é o deputado Pedro Tobias, representando a nossa região? Faz anos, a gente não consegue colocar um deputado federal. Agora conseguimos colocar um deputado federal que é um representante da PM, que é o capitão Augusto, que na verdade foi eleito na esteira lá do Tiririca. Se não fosse o efeito Tiririca, talvez ele não fosse eleito. De onde ele é? É de Ourinhos. Ourinhos. Que é o nosso representante. Que, aliás, em razão da nossa eleição aqui, já providenciou e já ajuizou três emendas parlamentares para a gente aqui. 2 direcionadas para a saúde, de 150 mil cada uma, que vai chegar o ano que vem, e uma de 100 mil reais para a PAI, que é de iniciativa nossa. Então, você vê como que é importante você ter um representante político na região. Claro, então, claro. Eu falo isso por quê? Porque nós precisamos ter representação política, não só a Polícia Militar, não só a nossa região, mas nós como todos. Então, voltando a falar, resumindo, não tenho nenhum tipo de intriga ou de relacionamento pessoal com o governador. Hoje eu sou do PSB, um partido que está aliado ao governador. O governador Alckmin sabe muito bem disso, que se ele não tiver chances de concorrer ao pleito ao executivo, né, ao executivo federal,
a presidente da República pelo PSDB, uma das alternativas dele é o PSB, ele sabe muito bem disso. Outra alternativa talvez seja o PPS, muito mais hoje o PSB do que o PPS. Então ele sabe que no futuro próximo, até do nosso, nós podemos até compor o mesmo partido, fazer parte do mesmo partido político. Então não existe nenhuma atrito pessoal. O que existe são divergências em relação a algumas posturas do governador Alckmin em relação à minha instituição, que eu vou defender sempre. Quer ver um exemplo? Nós estamos agora passando, assumi a Associação Policial, vou assumir a Associação Policial de Assistência à Saúde. É uma associação, uma entidade que cuida da saúde da família do policial militar na região, que compreende Bauru, Jaú, Lençóis Paulista e Lins. Nós temos 10 mil vidas que nós temos essa incumbência dessa responsabilidade. Ativos e inativos. Ativos e inativos, pensionistas e agregados. Então nós temos uma infinidade de pessoas aqui. Hoje nós estamos com uma grande dificuldade, por quê? Porque plano médico você sabe que custa caro. O nosso plano médico que nós temos hoje, nós temos convênio com hospitais aqui da região, entre os quais a Unimed, que é o principal hospital, e temos também convênios com mais de 130 outras clínicas aqui na região, né? Com médicos, com clínicas de oftalmologia, de traumatologia, enfim. 132 contratos. E hoje, o que nós fizemos, foi feito um realinhamento do nosso plano para poder, obviamente, adequar receita com despesa, senão não dá, senão você não tem de onde tirar. Por uma exigência até da ANS. Bom, em razão desse realinhamento hoje, um policial militar hoje que tem lá, ele, a mulher e 2 filhos, está pagando aí, em média, 800, quase R$1.000. Para quem ganha um salário base de R$3.000... É muita coisa. É muita coisa. Então, não é que o plano está caro. Na verdade, é o policial que está ganhando mal. E uma saída para isso, existe uma saída para isso, é aí que eu falo que vem o reconhecimento do governo, você mudar a lei de ingresso na Polícia Militar. O que é a lei de ingresso? Qual é o requisito para entrar na Polícia Militar? Hoje se exige ensino médio. Ao passo que na Polícia Civil, na Polícia Técnico-Científica, você exige ensino superior. O que muda? Qual a diferença disso? Se você exigir ensino superior para a Polícia Militar também, né, quando esse policial ele ingressa na corporação, em razão do requisito curso superior, nível superior, o salário base dele sai de R$3.000 em média hoje para R$4.200, que é o que a Polícia Civil e a Polícia Técnico-Científica hoje já recebem. Então nós queremos apenas o quê? Uma paridade com as outras instituições policiais militares. Fizemos uma tentativa disso e não foi aceito. O governador simplesmente pegou e virou as costas e falou, não, é ensino médio. E outra, o que ia acontecer? Nada mais ia acontecer do que um realinhamento salarial. E isso ia contribuir para que o nosso policial militar e a sua família pudessem, pelo menos, ter condições de pagar um plano de saúde. O que a gente percebe hoje à frente dessa entidade que eu vou assumir agora em janeiro? A gente percebe que está tendo uma evasão dos policiais militares do plano médico. Que é facultativo. Que é facultativo. Não aderindo a outro plano, mas saindo e submetendo ao SUS. O que é muito difícil para um policial militar, para a sua família, ter que enfrentar aí toda essa fila, essa labuta que muitos usuários hoje enfrentam nas filas do SUS, as longas filas no SUS. Meira, nós temos aí um momento delicado das finanças do país, com alguns estados literalmente quebrados, como é o caso do Rio de Janeiro. Você viu o que está acontecendo lá. Este pacote do governo é muito pesado para a situação e até para fazer face a uma recuperação a longo prazo do estado. Minas está quebrado, o Rio Grande do Sul. Eu te pergunto, como é que você acha que tem que ser o comportamento do prefeito e da Câmara diante dessa situação difícil que vocês estarão assumindo a partir do dia 1º de janeiro? Olha, todo mundo fala, temos que falta é gestão. Né? Então, não, falta grana, não é só gestão, não. Agora, falta realmente dinheiro. Agora, como buscar dinheiro? Eu penso o seguinte, eu fiz um levantamento prévio, e eu vou fazer um pedido agora por escrito ao ao diretor do Detran em Bauru. A informação que eu tenho, Samuel, por exemplo, hoje, nós temos uma frota aqui que ultrapassa os 200 mil veículos, né? E 30% dessa frota hoje, ela está sem licenciamento. Consequentemente, normalmente a pessoa não faz o licenciamento porque não paga o IPVA. Tá?
Então, quando a pessoa não faz licenciamento, não é porque ele esqueceu de fazer o licenciamento, ele pagou o IPVA e esqueceu de fazer, não, é porque ele não pagou o IPVA, consequentemente ele não pode fazer o quê? O licenciamento. Então, se você imaginar que 30% da frota hoje não paga licenciamento, não tem IPVA, não pagou o IPVA, e o IPVA é um tributo que ele é dividido entre Estado e município, então aí por aí você já vislumbra uma possibilidade de entrar dinheiro em caixa para o município, né, por meio de fiscalização. Então eu preciso fiscalizar. Uma outra coisa, qual a outra fonte de receita do município? IPTU, né? Eu ainda não tive acesso a esses números e a essa relação. Ao que consta, nós temos aproximadamente aí quase 400 milhões, eu estou dando uma informação extraoficial, quase 400 milhões de IPTU a ser recebido pelo município. Se nós levarmos em consideração que o IPTU e o IPVA compõem a receita do município e nós temos muita inadimplência desses tributos, primeira coisa, nós temos que buscar receber parte desses tributos. Quais são os mecanismos? Os mecanismos legais, né? E o mecanismo da informação, o mecanismo da transparência mostrando, e o mecanismo da fiscalização. Se nós não fizermos isso, o dinheiro não vai cair do céu. Mesmo porque o FPM, que é o Fundo de Participação do Município, tem diminuído. O ICMS está caindo muito. O ICMS está caindo, o próprio governador, que depende da arrecadação do ICMS, que ele também contribui com os municípios, também está caindo. O próprio governador hoje tem dificuldade de fazer a captação de recursos para poder honrar seus compromissos, principalmente com o pessoal, né? Agora estamos próximos do 13º, nós não sabemos se o governador hoje tem caixa suficiente para poder pagar o 13º. O Estado do Rio já disse que não tem. O Rio já declarou que não, nós não sabemos ainda se o Estado de São Paulo tem ou não. Eu acredito que tenha, em razão da prudência que é o governador Alckmin com relação a finanças. Ele, enquanto você tem... Ele diz que as curvas acompanham o mesmo trajeto. Por isso que ele diz que as curvas são idênticas e são paralelas. Ou seja, ele não deu aumento nos últimos 2 anos exatamente para acompanhar a mesma curva da arrecadação, né? Então, imaginamos que ele tenha recurso suficiente para poder também honrar com o compromisso do 13º. Até então, não houve nenhum anúncio por parte dele dizendo que não tem. Ele fala que tem dificuldade, mas não fala que não tem dinheiro em caixa. Então, diferente do Rio de Janeiro, que lá, de fato, a situação é grave, crítica, né? Eu vi ontem um manifesto de policiais inativos e de pensionistas, em que, ao que consta no Rio de Janeiro, ele vai pagar os ativos, os policiais da ativa. Com dinheiro dos inativos, e não vai levando a receita de 8% para 30% de contribuição. Exatamente. E não vai pagar o 13º dos inativos nesse primeiro momento, porque ele não dispõe de caixa. Então, complicado. Nós temos que entender o seguinte, a situação do país é crítica e não é momento para fazer nenhuma gastança abusiva e anormal. É que nem a nossa casa, Samuel. Se você tem uma redução de salário na sua casa, né, porque houve algum corte, alguma coisa, você também tem que acompanhar essa mesma redução com as suas despesas. Isso é gestão. E pensando em dinheiro público, nós temos que pensar assim, agora, se eu tenho capacidade e possibilidade de buscar alguma receita extra, né, como, por exemplo, para nós funcionários públicos, normalmente você vai buscar receita extra onde? Você vai buscar receita extra ou fazendo bico, ou então buscando por meio de ações judiciais, que nós temos aí uma infinidade de precatórios a serem pagos pelo governo e não paga. Eu recebi um precatório recentemente de 20 anos. Demorou 20 anos. Eu era tenente quando eu entrei com a ação e recebi como coronel aposentado. Então, são coisas que a gente não consegue entender, né? Complicado. Mas... Meira, nós temos algumas perguntas dos telespectadores. Eu gostaria de atender na medida do possível. O Luiz Carlos da Bela Vista, ele diz, vereador, dos partidos que fizeram parte da coligação que elegeu o prefeito Gazeta, um deles é o PCdoB. E todos que acompanham a polícia sabem que esse partido vive defendendo a delinquência e criticando a polícia militar. O senhor tem feito parte da PM, como se sente nesta coligação? Bom, o PCdoB é apenas um partido que fez parte da coligação majoritária, né, do grupo do Gazeta. Eu não tenho como proibir e impedir que o Gazeta fizesse esse tipo de coligação. Agora, se dependesse, se ele me visse, eu, Coronel Meira, fazendo uma coligação na eleição proporcional para vereador ou integrando um partido desse, aí poderiam falar que eu não era mais o Coronel Meira, que eu também não aceito e não concordo. Tem alguns partidos de esquerda, não preciso citar quais,
entre os quais esse que ele acabou de citar, que eu jamais integraria e jamais faria parte de qualquer coligação. Essa coligação que foi feita foi um acordo e uma aceitação do próprio candidato Gazeta, que aceitou o partido. Eu não tinha como pegar e ser contra. A Estela da Vila Souto, ela diz o seguinte: faz anos que ouço falar no vídeo monitoramento da área central para aumentar a segurança. Agora, por exemplo, as ruas voltarão a ficar lotado por causa das compras de Natal, não sei não, em Estela. E nada do monitoramento por câmeras. O senhor vai lutar para isto? Em cidades que adotaram este modelo, o número de roubos e furtos caíram. Ela manda um abraço e faz uma confidência. Ela votou no senhor para vereador. Puta, obrigado. Estela da Vila Souto. Obrigado, Estela, pelo seu apoio e pelo reconhecimento à minha pessoa. É o seguinte, com relação ao vídeo monitoramento, eu sou uma pessoa que luto por isso desde do ano 2000. Foi exatamente quando eu fui fazer um curso em São Paulo, voltei e conversando com vários colegas que trabalhavam em cidades em que o vídeo monitoramento existia, eles mostraram para nós o quanto isso é eficaz e é importante. Eu acredito que agora, quando eu estava à frente do comando, o Rodrigo Agostinho me procurou em São Paulo falando sobre o vídeo monitoramento. Ele disse que das dificuldades que tinha para conseguir o recurso, e ao que consta depois conseguiu o recurso, e ele perguntou se a Polícia Militar poderia disponibilizar uma contrapartida. Qual que era a contrapartida? Da compra de alguns equipamentos para serem instalados lá no Centro de Operações da Polícia Militar no Copom, que é onde, um dia que nós tivermos o vídeo monitoramento, esse Centro de Operações vai ser a base, vai ser lá que as imagens vão ser disponibilizadas, né? Vão ser veiculadas. E nós, naquela ocasião, eu falei para o Rodrigo, pode contar com o nosso apoio. O que nós fizemos na época? Eu chamei o diretor de finanças e falei, nós precisamos separar um recurso para essa finalidade, para a compra desses equipamentos. E guardamos aquele recurso até o prefeito conseguir implantar de fato o vídeo monitoramento. Então precisava o prefeito investir, que rede de fibra ótica para poder fazer a transmissão das imagens, trazer comprar as câmeras, instalar os equipamentos e depois compartilhar essas imagens com a Polícia Militar. Muito bem, nós reservamos o recurso para essa finalidade, só que o prefeito não conseguiu o recurso suficiente para fazer a implantação do vídeo monitoramento. Não sei se foi em razão do recurso para comprar as câmeras ou em razão da estrutura lógica, porque para você transmitir imagem, hoje, você trabalha com TV, você sabe muito bem disso. Para você transmitir uma imagem com boa resolução, porque as imagens hoje são tudo digitais, né, são câmeras digitais, você precisa de fibra ótica. Agora, eu tenho fibra ótica da Prefeitura Municipal disponível naqueles pontos onde a Polícia Militar apontou como necessário e ideal para a colocação de uma câmera? Não tem. Então, o que precisa ser feito hoje? Você precisa entrar em contato com essas empresas que exploram serviço de internet na cidade, tem várias, que já têm uma rede de fibra ótica distribuída na cidade, e você simplesmente fazer a locação disso. É um custo baixíssimo para a prefeitura para poder transmitir a imagem. Agora, qual é o compromisso que nós temos hoje aqui, já assumido pelo deputado Capitão Augusto, né, que é vice-líder do governo e que tem um bom relacionamento com o ministro da Justiça, que hoje dispõe de recursos para a instalação do vídeo monitoramento nos municípios por meio da Secretaria Nacional de Segurança Pública, que é uma das pastas vinculada ao Ministério da Justiça. Ele tem um compromisso de disponibilizar esse recurso para que Bauru seja contemplado com o vídeo monitoramento a partir do ano que vem. Então, tenha certeza de uma coisa, a Estela e também as pessoas que estão nos ouvindo. Eu, pelo menos na condição de vereador, eu vou brigar incessantemente para que isso aconteça e viabilize. O Ticão, ele diz, Meira, eu e o senhor fizemos muitas reuniões do Conseg aqui em Bauru e em São Paulo. Na sua experiência, não está na hora de criar uma Secretaria de Segurança Pública Municipal? Eu também vejo isso aí, e o próprio candidato Gazeta também assim enxerga. O candidato Gazeta... Eu aduzo esta pergunta sobre uma eventual guarda municipal e se o vereador é a favor da atividade delegada. Sim, vamos começar pela Secretaria Municipal. Eu entendo que ela é necessária e importante exatamente para poder concentrar nessa secretaria a gestão da atividade delegada, se nós tivermos o vídeo monitoramento, para ter o vídeo monitoramento, se tivermos um dia uma guarda municipal, essa
secretaria vai contemplar o controle da Guarda Municipal. A vigilância hoje municipal também estaria vinculada a essa Secretaria Municipal. Então, a Secretaria é importante. Guarda Municipal. O que eu penso sobre Guarda Municipal hoje? Eu entendo que seria extremamente viável. O problema é... O problema chama-se recurso, de onde tirar. Hoje a folha de pagamento aqui, ao que consta, já está em 51,3% do comprometimento da Receita. Então, quanto que custaria uma guarda municipal hoje aqui em Bauru com um efetivo de 100, 150 homens? No mínimo 2,5 milhões por mês. Pergunto, o município tem esse recurso? Não tem. Então, a guarda municipal hoje, ela é bem-vinda, porém o município não dispõe de recurso para isso. E a atividade delegada, eu pretendo o seguinte, hoje nós temos um emprego bastante irrisório de policiais militares voltado para a atividade delegada, porém, hoje os policiais que exercem a função de atividade delegada, eles trabalham na fiscalização de comércio irregular. O que eu penso é o seguinte, as pessoas têm que entender o que é atividade delegada. Atividade delegada é o seguinte, a Prefeitura Municipal ela tem o poder de fiscalizar determinados segmentos e ela transfere esse poder de fiscalização, ela delega esse poder de fiscalização para a Polícia Militar. Como que nós podemos ampliar esse leque de fiscalização por parte da Polícia Militar? Amanhã eu vou participar, quinta-feira eu vou participar de uma reunião com o comando da PM local para discutirmos a propositura de alguns projetos de lei, entre os quais o Programa do Silêncio Urbano, em que hoje nós temos uma demanda muito grande de perturbação de sossego em via pública e o Poder Público Municipal pode fazer uma lei municipal definindo e delimitando o volume de som a ser veiculado em via pública, seja por estabelecimentos comerciais, seja por casas de particulares e seja por automóveis. Embora o automóvel agora, a legislação é bastante benevolente no sentido de autuar o veículo, mesmo sem o aparelho do decibelímetro. Então, isso já foi um ganho significativo para acabar com esses pancadão, essas... E fica colocando esse tipo de música tal, e perturbando... decibéis. Exatamente. Então, a quem compete fazer essa fiscalização se for implantada uma lei municipal? Aos fiscais da Prefeitura. A Prefeitura tem fiscais suficientes? Não. O que ela faz? Delega isso para a Polícia Militar. Então, a Polícia Militar pode ampliar a sua atividade delegada nisso aí. A mesma coisa diz respeito aos imóveis abandonados, que é outro projeto que a gente tem em mente. E uma outra coisa, uma novidade, que conversando até com um grupo, nós tínhamos um grupo que trabalhava no suporte para a campanha do Gazeta, discutindo assuntos e tal. E um dos assuntos que foi ventilado lá, me perguntaram o seguinte, se poderia ser compreendida também a atividade delegada para o SAMU. No seguinte sentido, hoje nós temos o SAMU aqui, que funciona ali ao lado do 4º Batalhão, que num futuro próximo as ligações do SAMU vão ser convergidas lá para o Centro de Operações da Polícia Militar. Então, no mesmo centro nós vamos ter a Polícia Militar 190, nós vamos ter 192, que é o SAMU, nós vamos ter 193, que é o Corpo de Bombeiros, vamos ter lá um representante do DAI, se possível um representante da CPFL e da Defesa Civil, todos no mesmo centro de operações da Polícia Militar. Por quê? Porque aí você otimiza recurso. Hoje... cada um faz uma parte. Cada um faz uma parte. E a despesa são várias. E hoje nós temos uma informação que o SAMU, hoje, ele deixa de operar com algumas viaturas, ou seja, deixa de oferecer o serviço do SAMU em razão da falta de motoristas dessas ambulâncias, desses veículos. E nós temos gente capacitada e qualificada para isso. Quem são? São os policiais nossos que trabalham no Corpo de Bombeiros. Aí é que vem a extensão da atividade delegada também para o SAMU, para que o policial militar possa, no seu horário de folga... Essa e outras, né? Essa e outras. Então, é assim que a gente tem que pensar. Quanto menos a gente economizar, empregar e contratar servidor público, se nós pudermos terceirizar alguma dessas atividades, utilizando outros órgãos estatais, no caso a Polícia Militar, eu vejo como salutar para o município. Eu quero agradecer ao Coronel Benedito Roberto Meira, vereador eleito do PSDB em Bauru, PSB em Bauru, e que gentilmente veio participar deste enfoque regional. Nós estaremos de volta amanhã nos horários alternativos da nossa programação com este telejornal. Muito obrigado a todos e até amanhã.